João não é o que clama, ele é a voz daquele que clama. Ele é a voz do que clama. E João, ele ouviu a voz desse que clama. João estava sensível a esta voz. Sabe o que ele ouviu? João ouviu a voz da profecia. João ouviu a voz do Espírito Santo que disse: vem para o deserto, João. Vem profetizar, João. Eu te levantei como profeta. Eu te levantei para profetizar sobre esta nação. Eu te levantei para profetizar sobre o meu povo. Eu te levantei para preparar o caminho daquele que vem. Eu quero te falar que Deus, ele te levantou também para ser a voz daquele que clama, para fazer a diferença, né? E ele ainda está dizendo, sabe por quê? João ouviu a voz do Espírito. E eu quero te falar, Jesus foi conduzido pela essa mesma voz que clamava, porque o texto diz que quando ele é batizado, ele foi impulsionado aí ao deserto pelo Espírito. Havia um espírito de profecia clamando e dizendo: João, vem. João profetiza, e esse mesmo espírito de profecia, ele continua, ele está aqui, ele continua aqui dizendo: vem João, profetiza. Ele está dizendo: vem José, profetiza. Ele está dizendo: vem Adriano, profetiza. Ele está dizendo: vem Leonel, profetiza. Profetiza, seja a voz que clama também. Ele está dizendo: Fernanda, profetiza. Seja a voz. Ele está dizendo: Joelson, profetiza. Ele está dizendo: Angélica, profetiza. Seja uma voz profética. Ele está dizendo: Edgar, profetiza. Ele está chamando. O espírito de profecia, ele está buscando aqueles que se colocam na presença dele para profetizar, para anunciar a verdade, para se posicionar como uma voz profética nesses tempos. Seja uma voz profética, se posicione, como Isaías capítulo 6, versículo 1 também vai dizer que Isaías, ele está diante, né, daquela visão maravilhosa, e a palavra disse: quem há de ir por nós? Quem há de ir? Quem há de ir por nós? E quem profetizará? Isaías, ele estava naquele momento sensível à voz, e esse é quem não é qualquer um, é eu, é você que ele está chamando. A quem há de ir por nós? Isaías, ele entendeu, ele estava com seus ouvidos sensíveis ao chamado, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a palavra disse: vai e profetiza a este povo, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre o seu trabalho, anuncia a palavra, anuncia e dá crédito à voz da profecia, e você dá ouvido à voz do Espírito Santo. Qual é a voz que você tem dado ouvido? Qual é a voz que você tem dado ouvido? Quero te falar uma coisa: a voz que você tem dado ouvido é a mesma que te alimenta. E essa voz que você tem dado ouvido, ela pode te alimentar e ela pode também te destruir. Ela pode te trazer vida e ela pode também te destruir, trazer morte. Qual é a voz que você está ouvindo? João ouviu o espírito de profecia, João ouviu o Espírito clamar, e ele entendeu, porque ele estava sensível à voz do Espírito Santo. E todos aqueles que estão com a voz, com o ouvido sensível à voz do Espírito Santo, ele chama: abre a tua boca, profetiza.